Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho. Na verdade é um quadrão, ele é enorme, quase 400 páginas. É do David B., da editora Darkside, chamado Epiléptico. Esse quadrinho, ele é autobiográfico, onde o autor, David B., conta a saga da sua família em busca da cura para o seu irmão mais velho, que desenvolve a epilepsia. Uma definição muito rápida e curta da epilepsia, tá? A epilepsia é uma condição neurológica caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas recorrentes, que são manifestações de uma descarga anormal excessiva da atividade elétrica no cérebro. Essas crises podem variar em tipo e duração, desde movimentos involuntários e perda consciente até alterações sensoriais e comportamentais. Eu peguei na internet, tá? Uma coisinha bem simples. A história é a família, o casal, né, com os 3 filhos, o Pierre, de 5 anos, que é o que conta a história, o Jean, de 7, que é o que desenvolve a epilepsia, e a Florence, de 4 anos. O autor e narrador do quadrinho é Pierre. Na metade do quadrinho, ele começa a se chamar de David B., tá? A narrativa é composta de um minucioso relato de todas as tentativas de cura para o seu irmão. Todas as formas de curas ditas aos pais foram experienciadas por Jean, sempre envolvendo toda a família. O quadrinho é dividido em 6 capítulos com 360 páginas. Eu fiz uma observação que eu achei diferente, da numeração, tá? A forma de numerar as páginas me chamou a atenção porque todo início de capítulo começa com uma nova numeração. Ou seja, tem uns que tem 60, tem outros que tem 52, tem outros que tem 80 e assim vai. São 6 capítulos. Essa forma, né, de iniciar a contagem, para mim, tá? No meu entendimento, pode significar um início, um novo capítulo, novas esperanças, novas tentativas, sem nunca perder a esperança de achar uma cura para o Jean, já que foram muitas tentativas, tá? Toda a narrativa de Pierre é mesclada da realidade com o seu imaginário. Ele contextualiza sempre desenhando muitas histórias de batalhas com os seus grandes heróis como Gengis Khan, interligando-os com as realidades, com os fatos a qual ele está experienciando. A impressão é que para Pierre, a doença do irmão, a epilepsia, sempre foi maior do que ele podia suportar, do que ele podia vencer. E para poder seguir em frente, né, e viver, ele viveu em 2 mundos, o da literatura ficcional histórica e a trajetória da busca de cura para o irmão, porque é uma mescla, né? A forma de apresentar a história, ele pega a realidade que aconteceu com o irmão, mas na forma de apresentar, ele junta com fatos históricos e ficcionais, geralmente com grandes e muitas batalhas, tá? Que é uma rota de fuga, mas ao mesmo tempo uma forma de sobreviver a tudo que ele estava experienciando, tá? Como eu não vou contar a história, eu escolhi algumas falas e momentos para vocês terem uma ideia do que é quadrinho. Mas pessoal, olha, o que eu vou mostrar para vocês podem pensarem que é muito, mas não é nada. Eu peguei só uma linha central do que realmente de algumas falas, de alguns acontecimentos que eu acredito serem importantes, até para vocês terem uma ideia do quadrinho. Mas assim, a história como um todo ficou para quem tiver interesse. Ela é muito complexa. A forma dele narrar a história, mesmo porque foram 40 anos praticamente, né?
ela é intrincada com tantas informações, mas com tantas informações que é assim, eu li um capítulo por dia, sabe? Porque eu, no meu ponto de vista, é um quadrinho que você lê pausadamente, porque é um grande sofrimento e ao mesmo tempo é rico na forma de ele apresentar muitas e muitas citações literárias, principalmente ligadas a grandes batalhas, tá? Então, é o que eu fiz, agora vocês leem da forma como vocês acharem que é melhor, ok? Então vamos lá, vou começar a apresentar para vocês. Vou mostrar a imagem dos três, que é logo nas primeiras páginas, né? Os três irmãos, tá? Que ele coloca. E nessa página tem o Pierre, que é o de 5 anos, que é o que constrói o quadrinho. O Jean, de 7, que é o que tem a epilepsia. E a Florence, de 4. O triozinho aqui. Tá? Só para vocês verem a imagem deles. Tá? Isso é antes da doença. Tá? Bom, o que eu vou mostrar agora é desculpa aí a rua, tá, pessoal? O Pierre e o irmão, eles viviam contando histórias, contando e desenhando. E eu vou colocar a primeira crise. Eles estavam brincando, contando história e tal, aonde... Só vou mostrar, na verdade, para vocês, ó. Aqui, ó, embaixo, eles estão brincando, viviam inventando histórias, eles estão brincando e o Jean começa a passar mal. Aí, ó, aqui na outra página, ele tem a primeira crise de epilepsia. O pai corre com ele para o hospital, tá? Bom, no próximo é o início da busca da família, né, para a cura do Jean. Eles vão para uma junta médica, eles diagnosticam a epilepsia e eles indicam um neurocirurgião. Esse neurocirurgião acredita que ele tem uma técnica nova, que é uma inovação, tá? Que ele vai fazer, porque ele acredita que ele encontrou o lugar certinho, onde ele tem, que ele vai fazer a cirurgia. Mas acontece que essa cirurgia, ela tem grandes riscos, tá? E assim, a coisa não fica, né? O cara tem certeza que vai dar certo, mas aqui é a imagem de como que essa cabecinha raspada é do Jean, o Pierre, como que ele imagina que foi esse exame. Esse exame eles fizeram altamente agressivo e que esse médico acredita que encontrou o lugar certinho, onde acontece as descargas e tal, que ele vai cortar. Só que é o seguinte, né? Grandes efeitos colaterais, como de repente uma certa paralisia, ou a cegueira, ou que mais que ele coloca aqui, que pode, né? A paralisia, a cegueira, ele pode ficar, né? Perder um pouco da noção. Então, assim, a família acha que é muito arriscado, que não vale a pena, mas porque é uma cirurgia nova, né? E eles, tipo assim, o filho deles não vai ser a cobaia. Desistem dessa ideia e vão procurar uma nova alternativa, tá? Bom, a nova alternativa, eles encontram a macrobiótica. E aí eles vão contar aqui o que é a macrobiótica, como que ela desenvolveu, quem desenvolveu, todos os conceitos que circulam a macrobiótica. Eu vou mostrar alguns trechinhos, mas, né? Aí eu peguei aqui também na internet, assim, o conceito central, tá? É uma filosofia de vida e dieta que busca a harmonia e o bem-estar por meio da alimentação, da consciência e do equilíbrio entre os elementos Yin e Yang. Originada no Japão por George Osawa, a macrobiótica visa a saúde e o prolongamento da vida através de hábitos alimentares que respeitem a natureza. Muito exercício e muita comida natural e integral. Nada de conservantes, de carnes, de embutidos, de doces. É uma comida assim bem natural e integral, tá? Aí, vou mostrar algumas imagens que ele está apresentando para nós o que é a macrobiótica, tá?
Eu vou ler só algumas coisinhas. Tipo assim, ó. A aplicação do princípio Yin Yang é a grande vida, macrobios. A macrobiótica tem como objetivo, com a ajuda de regimes alimentares, restabelecer nas pessoas o equilíbrio Yin e Yang. Existem 7 condições para se estar com boa saúde. A condição número 3 é o sono sem sonhos. E aí eles vão colocando um monte de coisas, tá? Aí quem tiver interesse, vai lendo. E aí, nessa fase, né, o Pierre coloca assim: agora a mesa, nossa alimentação é macrobiótica. Eu não sei disso, mas estou no caminho do julgamento supremo. Tá? Há toda uma mudança, não só para o Jean, mas para toda a família. O que é o que acontece? Cada intervenção com o Jean não é só para ele, é para toda a família participa. A família vai junto no comboio, tá? Aqui eu vou mostrar uma crise mesmo de epilepsia, eu só vou mostrar, tá? E aí ele coloca assim, ó, chegamos em casa e Jean Christophe sai do carro. E no mesmo instante tem uma nova crise de epilepsia, uma crise terrível. Uma crise que não para mais e que o deixa todo contorcido, como se ele fosse explodir, tá? Então, ó, aqui nessa página, é uma das... Aí ele, como o Pierre configura essa crise do irmão, né? Aqui. E logo depois, uma conversa aí, ele coloca, né? Isso é insuportável. A gente não tem escolha. A doença se instalou em casa sem pedir a nossa opinião. Ela dorme dentro do meu irmão e vem atrapalhar a nossa vida quando ela desperta. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês. Bom, logo no início, tá? A forma do Pierre lidar com toda essa situação, ele cria no imaginário dele 3 fantasmas. Ele tem uma floresta, aparentemente perto da casa deles, e ele sempre vai para essa floresta e aparecem sempre os 3 fantasmas, que ele chama dos confidentes. É onde ele coloca, né? Ele vai falar e expressar todo o seu medo, as suas angústias, incertezas e a sua revolta diante do que é maior que ele. Então aqui, ó, nessa página mais escura, está vendo os 3 fantasmas? São os 3 fantasmas que vão acompanhá-lo por toda a história. Ele se confidencia com eles. É uma forma dele manter a sanidade dele, tá? Bom, agora, né, ele coloca como ano da crise, da revolta, porque aqui ele já tem 14 anos, já foram 7 anos de crise, tá? Então aqui o Jean começa a ficar de saco cheio, né? E principalmente da questão da macrobiótica, que embora eles abandonam as comunidades, eles continuam, porque não dá certo, né? Eles ficarem lá, o pessoal não aceita, eles não abandonam essa questão da macrobiótica. E aí aqui o Jean já com 14 anos, ó, fim dos anos 70, este é o ano da revolta para o meu irmão. Ele está com 14 anos, eu 12 e Florence 11. E aí é agora o Jean falando, por que eu sou doente e eles não? Por quê? Ele pergunta, por que eu não posso comer iogurte? E a mãe responde, mas você sabe bem que isso te faz mal. O mestre N falava sempre, o mestre quando eles estão nessas comunidades, sempre tem um mestre que guia essa comunidade. E ele fala, e eu com isso? Ele já está assim, de saco cheio de tudo isso, porque não, né, as crises continuam. E aí ele coloca assim, para evitar o drama, minha irmã e eu comemos iogurte trancados em nossos quartos. Nessa época, Jean passa a soltar a despensa. E aí o pai coloca, né,
Ele deixa as latas vazias, ele não está nem aí. Os papéis, ele não esconde, ele só não admite, mas ele não esconde que ele está com o saco cheio. E aqui ele tem uma crise. Por que seria eu? Não fui eu, não porque eu. Né? Ele já está assim, no limite da paciência dele. Tá? Bom, aqui a família, depois de muita luta, consegue um lugar para ele ficar internado, para fazer tipo de um tratamento, né? E ele fica revoltado, porque ele não quer ir. Então, olha o que o Pierre coloca, né? Antes do irmão, ele coloca assim: eu também estou triste que meu irmão não tenha se despedido da gente, porque ele vai sem se despedir de ninguém, ele está muito irado. É muito estranho estar em casa sem ele. Vamos nos ver de novo nas férias. Sua doença o aprisionou. Ele se tornou um deficiente fadado a evoluir em um universo de deficiência. É nesse momento, talvez, que ele abandona a ideia, é nesse momento, talvez, que ele abandona a ideia de se curar. Meus pais fizeram tudo para que ele escapasse disso, pelo máximo do tempo possível. Ele também se protegeu com suas ferramentas de criança. Ele tentou fazer desenhos, criar histórias, o que antes eles faziam, mas ele já não tem mais capacidade mental, intelectual e física para fazer essas coisas. Jean guarda rancor deles, porque todas as suas tentativas de curá-lo não funcionaram. Agora ele vai usar sua doença como desculpa para não enfrentar a vida. Tá? Aqui, antes dele ir para essa instituição, eles encontram um cara que se diz vidente. Ele trabalha com a vidência, né? E o magnetismo. E aí a mãe leva ele antes, né, um pouco antes dele ir para essa instituição. Aí ele coloca assim, minha mãe leva o meu irmão a vidente antes dele partir para o instituto para essas pessoas com deficiência. Ele fica coberto de algodões magnetizados. Aí ela fala assim, a curandeira lá: não vai curar a sua epilepsia, mas vai limpar as impurezas. De fato, ele não fica curado. Aí os videntes falam, né? Os mortos estão a entender que Jean não vai se curar jamais. E mais, eles dizem que é a minha mãe que precisa de cuidados, porque ela possa suportar a doença do filho. Em seguida, eles contam sobre as vidas passadas do meu irmão. Minha mãe descobre que ele está doente porque em sua vida anterior foi oficial do exército napoleônico que cometeu inúmeras atrocidades. Por conta disso, está sendo punido em sua vida presente. Jean se acha orgulhoso, afinal ele foi, né? Ele foi um soldado do Napoleão. E aí ele pergunta para a mãe: mãe, você acha que na minha próxima vida eu não estarei mais doente? De qualquer forma, quero reencarnar com você. Quero estar sempre contigo. É mais uma tentativa que não dá em nada. E aí ele vai para a instituição, tá? Aqui eu coloquei porque assim, a Florence, mesmo porque ela era muito nova, né? Aqui ela tá com 11 anos, mas assim, ela aparece muito pouco, muito pouco. É assim, fala dela é raro, e só aqui que o Pierre coloca alguma coisa sobre ela. Ele coloca assim: Florence está sempre angustiada, atormentada pelos fantasmas que eu soube domar. Meu irmão está longe. Não acredito em mais nada. Me fecho ainda mais na minha armadura. Aí a Florence, com 11 anos, sendo afetada, né? Como todos, pela doença do irmão. Vamos já ao capítulo 4. Aí eles voltam mais uma vez na questão do magnetismo, tá? Eles vão ver um outro médico, tá? E aí assim, você sempre que tem algum problema, Jean se esconde atrás da nossa mãe. Ele continua procurando o meio de cuidar do meu irmão e de todos nós. Nós somos solidários com Jean, temos a mesma doença que ele. Vamos ver o senhor magnetizador, tá? Aí esse senhor fala assim: ele nos recebe em seu minúsculo escritório.
Meus pais lhe contam sobre os problemas e ele agita rapidamente um lápis sobre a mesa. Primeiro ele descobre que a nossa casa foi construída em cima de uma corrente subterrânea que provoca uma acumulação de ondas ruins. Para neutralizar essas ondas, eles nos vendem catalisadores que o meu pai pendura por toda a casa. Cada um de nós tem um. É o catalisador pessoal. Nós o deixamos no bolso, na horizontal. 3 vezes por dia, devemos colocá-lo na vertical na palma da mão e contar até 30. Nossos catalisadores absorvem as ondas negativas e ficam em harmonia com o nosso corpo. Mas minha irmã e eu sempre esquecemos nosso encontro com as ondas, então fazemos o catalisador funcionar várias vezes na sequência para compensar. E aí assim, é claro, né? O cara está vendendo os catalisadores que não adianta nada, que não serve para nada, e eles acabam desistindo, tá? É mais um engodo. E aí um dos poucos desabafos da mãe, tá? Ela está conversando, porque ela escreve para o mundo, todo mundo que fala, não, olha, fulano pode fazer isso, fulano, e ela sempre escreve para todo mundo para ver se ela encontra alguém que realmente possa ajudar o filho. E aí o Pierre está questionando ela, por que dessa atitude? Tá? Ele fala assim, por que vocês faziam tudo isso? Visitaram e escrever para toda essa gente? E a mãe fala, é a única coisa que nos restava. Todas as nossas referências tinham desabado. A referência para o seu pai era o catolicismo. Para mim, era o ideal laico e republicano que minha mãe havia me ensinado. Liberdade, igualdade e fraternidade. O catolicismo não fez nada por nós. Só Deus sabe o quanto seu pai rezou para Jean. A liberdade não tínhamos mais. Com um filho doente, não podíamos fazer o que gostaríamos. Percebemos rapidamente que tínhamos muito menos recursos que os outros para cuidar de Jean. E não recebíamos muita fraternidade. Era só ver as pessoas gritando a Jean quando tinham uma crise na rua. Eu estava atrás de qualquer solução. Achava que, se eu pudesse utilizar os aparelhos dos médicos, eu poderia entender de onde vêm as crises da epilepsia de Jean. É curioso como a minha mãe e eu tínhamos as mesmas fantasias. Eu sonhava em salvar e curar o meu irmão. Depois dos médicos, os gurus das almas dos médicos e dos gurus mortos, só restamos nós para enfrentar a doença. Ah, tá. Aqui eles vão encontrar o pessoal da Rosa Cruz. Mas eu também não vou falar o que é a Rosa Cruz. Eles falam aqui o que é, como funciona, quem inventou, tá? É muito ligado a processos da alquimia, né? Eles tinham que fazer muitas coisas, tal, que os alquímicos faziam na época, né? Quando surgiu a alquimia. E aqui eles fizeram por um tempo e já abandonaram. Aí ele fala assim, ó, porém não vejo o laboratório funcionando. Os vidros permanecem vazios. Numa manhã qualquer, paramos de recolher o orvalho. Entendo então que meu pai desistiu. A grande obra não será realizada. Aí ele vai para a floresta e está conversando com os fantasmas dele. Ele coloca, a grande obra não será realizada. Aí um dos fantasmas fala assim, você está desapontado? Um pouco. Mas no fundo você não acreditou nisso. É verdade. O seu pai com certeza também não. Se meus pais desistirem, quem vai cuidar do meu irmão? Eu não sou capaz disso, ele está falando. Nós nos tornamos rivais. Tudo que trocamos agora são socos. Ele começa a se aproveitar do fato de que está doente para conseguir coisas. Agora eu sei que ele nunca vai se curar. Né? Essa página aqui é a conversa dele com os fantasmas, tá? E logo depois tem a conversa que é assim, uma das únicas, entre o marido e a esposa. E eles estão conversando em 1997, em Orleans, que é onde eles moram. E ela coloca assim,
Ele coloca, né, o pai. Você lembra que um dia o Jean nos disse que num certo momento ele tinha escolhido ser doente porque isso lhe convinha? Quando você acha que isso aconteceu? E ela fala, é difícil dizer. Jean tem um defeito desde pequeno, ele sempre foi muito preguiçoso. De fato, ele tinha um pavor imenso de enfrentar a vida. As responsabilidades da vida adulta o aterrorizavam. Ele com certeza se refugiou em sua epilepsia. É nesse momento que alguma coisa deveria ter sido feita. Mas quando exatamente? Naquele instante ou um pouco depois? Mesmo se a gente passar por todos os curandeiros da terra, ninguém vai poder fazer muita coisa por ele. Mentiram para nós. Nunca puderam fazer nada. Agora, nós sabemos. Apesar disso, continuamos. Só vamos parar depois de ter tentado todas as alternativas. Por 40 anos. Tá? Bom, vão achar o voodoo. Eu não vou fazer, eles falam também que é o voodoo, como funciona, eu só vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Mas aí, quando ela vai participar de uma sessão de voodoo com o Jean, ela acha tão diferente, tão estranho daquilo que ela sempre imaginou e acreditou, que ela desiste, tá? Vai numa única sessão e já... E logo em seguida, eles vão na peregrinação até Lourdes, né? Naquela santa tal. O tempo está cinza, a cidade e as pessoas e a Gruta Milagrosa estão cinzas. Eu me lembro da fila dos peregrinos que esperam para acessar as bacias. Eu me lembro dos 2 fortões encarregados de mergulhar uma após a outra as pessoas na água. Eu me lembro da água gelada. Eu me lembro que nesse dia não teve milagre nenhum. Tá? Depois eles vão para o exorcismo. E aí ele está conversando com os fantasmas depois, tá? Que passou da sessão de exorcismo. E ele coloca assim, ela acredita em uma mistura de catolicismo, crenças populares e leituras esotéricas. Ela não achava de verdade que meu irmão tivesse possuído pelo demônio, mas em vez disso, ocupado por algo indefinível. Um dos fantasmas fala, alguma coisa que ultrapassa o nosso nível de entendimento. O Pierre, não debochem dela. Por muito tempo eu acreditei que um monstro morasse nele. Apesar de não ter muitas crenças em Lourdes, eu esperei um milagre como todo mundo. Aliás, ela nem me contou como foi a cerimônia. E o fantasma fala, então é porque não aconteceu nada. Quando o padre perguntou ao demônio seu nome e sua origem, como manda o ritual, ninguém respondeu. Quando o padre ordenou Satã sair deste homem, ninguém saiu. No corpo do seu irmão, é o fantasma que está falando, tá? No corpo do seu irmão só tem ele mesmo e ele está bem sozinho. Ele sabe muito bem abandonar o próprio corpo, não precisa de ninguém fazer isso para ele, muito menos de mim. E ele dá boa noite e aí ele se pergunta, né? Pois é, o que deve acontecer com o meu irmão quando ele tem uma crise? Será que ele sai do corpo para algum lugar? Aí ele está se perguntando. Ou pelo contrário, será que ele mergulha em si mesmo? Será que ele vai para uma 4ª dimensão? Ou será que visita outros mundos que obedecem a leis geométricas desconhecidas na Terra, como nas obras de Lovecraft? Será que ele morre por um instante? Eu seguro ele quando ele está tendo a crise, né? Será que ele sonha? Deve ser um tipo de vazio? Será que ele não se lembra de nada porque não há nada para se lembrar? Ou será que a sua memória dos outros mundos é apagada? E se ele for embora porque não é feliz conosco? Ele vai se perguntando. Dúvidas, né, que ele tem a respeito do que acontece com o irmão na hora da crise, né? Já que o irmão nunca fala nada, tá? Bom, vamos lá. O Jean
começa a ter crises de violência, crises assim, sabe, uma mais violenta que a outra. Eu vou mostrar, né, para vocês. Numa noite, né, ele está atrasado para o jantar, ele entra e a mãe fala, vamos tomar sopa, e ele fala, não quero, e a mãe, vai tomar sim, Jean, e aqui está a sopa, ele pega a sopa e joga todo mundo na mesa, ó. E aí ele começa a ter crise de violência, querendo agredir todo mundo, e aí é difícil de conter ele. Eles vão tendo, tá, a mãe, o pai vai tendo, né, todo mundo tentando conter, até que o pai simula uma ligação que vai chamar o pessoal da psiquiatria, aí ele se acalma. Mas o pai ameaça, se ele tiver uma outra crise de violência dessa, eles vão chamar para ele ser internado. Mas assim, ele volta a ter outras crises e cada vez mais violentas e cada vez mais intensas, tá? Assustando muito o pessoal, tá? Bom, entramos no capítulo 6, tá? Que é o último capítulo. Aqui, tá? É um capítulo onde o Jean vai ficar numa instituição, tá? Ele fica na instituição e vai para casa, ele fica oscilando entre a instituição e a casa e mostra o Pierre tentando, né? Ele já está com idade, ele quer fazer a universidade e o pai banca para ele nas escolas de artes aplicadas em Paris, né, em Dupré, que ele vai fazer publicidade. Ali ele se sente muito sozinho, muito perdido. Ele desenha muito, mas isso também ajuda, mas não ajuda, toda aquela angústia, todo aquele medo. Ele começa a andar por Paris, porque acha que acaba, né, ajudando ele, né? E numa dessas andanças ele fala assim, na verdade eu tô com raiva, é isso, porque nada faz com que ele melhore realmente. Ele fala, na verdade eu tô com raiva, é isso. Para todos esses anos eu não disse nada, eu sempre cedi a vez ao meu irmão. Queria ser aquele que não dá trabalho. Sacrifiquei algo de mim e foi em vão. Já era Jean, nunca vai se curar. E o passado me contorce em entranhas trugir aqui dentro. Eu queria poder vomitar toda a esperança que tive nesses falsos gurus, nesses médicos alternativos. Ele queria acreditar, e aí ele faz a configuração aqui, ó, de todo esse pessoal que entrou na vida deles com promessas de cura e que ninguém fez absolutamente nada. Mas nunca funcionava. Tive que abandonar toda a esperança. E tudo isso está engasgado em mim. As remissões da doença de Jean, as recaídas, os cirurgiões que iriam contar um pedaço do cérebro dele só para ver, a arrogância deles em seu desprezo pelos meus pais, meu irmão com a cabeça raspada, 3 crises por dia, eu caminho até ficar exausto. É a minha embriaguez. Já estamos finalizando, tá, pessoal? E aqui nesse 6º capítulo eu não vou mostrar praticamente nada, porque é toda uma jornada da vida dele. Tentando ser um profissional, aí ele vai ter um envolvimento emocional. Então, assim, essa parte vai ficar para quem tiver interesse no quadrinho, tá? E o irmão continua indo e vindo e tendo as crises e nada mudou muito, tá? Aqui, mais uma vez, quando ele volta para casa, ele começa a tomar remédios psiquiátricos, né? Deixam da epilepsia e ele acaba... Mais os remédios psiquiátricos deixam ele paranoico. E aqui é uma das crises de paranoia dele. Ele coloca assim, ó, nos dias em que ele fica com a gente, percebemos que ele não está nada bem. E aí ele começa a ter as crises, tá, de paranoia. Vou mostrar para vocês. Eu não vou ler não, mas eu só vou mostrar para vocês. Ele se sente perseguido por tudo e por todos, tá? E aí ele coloca assim, ó. Enquanto fica com a gente, ele tem várias crises de paranoia como essa. O novo remédio acaba com sua epilepsia, mas deixa ele louco. O universo dele se torna hostil. Ele se vê rodeado por símbolos nefastos. Não damos mais nada para ele, o novo remédio milagroso. Suas crises de loucura acabam. Hasta a epilepsia volta. Tá?
mais uma tentativa que não dá certo, tá? Aqui ele faz um relato, né? De que uma hora ele se depara com o irmão, porque o irmão agora está mais em casa do que na instituição. Já passaram uns 40 anos, né? E é quando ele, pela primeira vez, ele vê realmente como que o irmão está, o estado do irmão, e ele se assusta com aquilo que ele vê, tá? De forma brusca, eu percebo que a doença afeta ele fisicamente. Ele não ficou assim do dia para a noite, mas eu não quis ver. Eu me recuso a vê-lo doente. Não aceito isso. Sou duro. Aqui no finalzinho desse quadro, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. A aparência do irmão. Tá? Já no final do quadrinho. No que o irmão se transformou. Depois de 40 anos, né, pessoal? Tendo crises de epilepsia. E tanta coisa que ele passou, né? Aí ele coloca toda essa ideia fixa na cabeça de que não devo vê-lo como um doente e devo tratá-lo como uma pessoa normal. Eu queria que nós tivéssemos enfrentado a doença juntos, o irmão mais velho e o mais novo. Sempre ao meu lado com Gengis Khan. Se conhecesse sua dor, ele teria me dito o que fazer e eu o teria ajudado. Sinto que quando renunciou ao combate, ele me abandonou. Mas as crises, os remédios, os machucados e as quedas não lhe deram muita escolha. As possibilidades dele eram, obviamente, muito limitadas, mais limitadas que as minhas. E apenas vendo ele tal como é agora, com o rosto marcado pela doença, que consigo aceitar essas evidências. A verdade, eu escolhi ser doente, ele me disse um dia. E agora é o epílogo. Eu não acredito que seja spoiler, tá, pessoal? Porque é uma história que não é da questão de ter spoiler, né? Já tá, ele ficou com a crise por 40 anos, né? Essa é a trajetória dele, da família dele. E ele fala algumas coisas aqui, porque assim, tem muita pouca fala do próprio Jean, né? É muito mais o Pierre, um pouco os pais, a Florence praticamente nada. Então, uma das coisas aqui que ele fala que eu achei que é interessante, mas já é o epílogo do quadrinho, tá? E aí ele coloca assim, os dois, né, quando os dois estão juntos. Ele coloca de uma forma que como se eles estivessem em sonho, em batalha, mas deve ser uma conversa entre eles, né? Quando você tinha uma crise, eu tinha a impressão de que você ia para algum lugar que o seu espírito partia, com os mortos no inferno, ou para uma outra dimensão. Eu imaginava que se subisse num cavalo poderia ir te buscar, te arrancar dessa morte repetida cotidiana e te traria de volta à vida. Aí o Jean coloca, na verdade, quando tenho uma crise, quase sempre estou presente, estou consciente. Eu sinto, eu ouço o que se passa à minha volta. Queria reagir, mas não consigo. Olha aqui, aí eles estão falando tal. Eu sempre tive medo da guerra, e ele fala, eu também. Era algo da brutalidade das crises que eu tentava entender. Então, na brutalidade, esse é o Pierre, né? Na brutalidade da batalha, ele entendia, era como ele entendia a brutalidade das crises. Então, toda vez que ele encenava, né, era como se ele estivesse encenando, lidando com a própria crise do irmão. Tá? E tem mais algumas coisinhas que eles se falam e tal, mas aí vai ficar para quem quiser ler o quadrinho, tá? É assim, um dos melhores quadrinhos que eu já li, tá? Nesse tema, assim, nesse formato, né? De autobiográfico, eu geralmente não gosto, não leio autobiografia, mas esse aqui é diferente, entende? Ele é angustiante, você sente, né, como que essa família ludou por 40 anos, tudo isso, como afetou, como eles todos foram afetados, como as escolhas da vida foram, né, delineadas, né, pela doença do irmão.
Então, assim, sem falar na riqueza da literatura que ele apresenta, né? Olha, ele é rico em tudo, ele é rico em informação, ele é rico em detalhes, nos desenhos e na própria contextualização da literatura que ele mescla, né? A literatura, principalmente em relação a batalhas, com a batalha da vida do irmão, com as crises do irmão. E que isso foi uma forma de salvá-lo. Os três fantasmas, duas coisas salvaram, na verdade, ele como pessoa, que mantiveram ele como pessoa ainda lúcido, né? E podendo lidar. Os três fantasmas, que eram os confidentes dele, e essa capacidade de desenhar e contar as histórias, né? Que ficava mais leve para ele enfrentar as batalhas ficcionais do que as crises do irmão. Era mais entendível, ele entendia melhor. E para ele ajudava na lucidez. Ok? Então, recomendadíssimo. Tanto para quem tem interesse no assunto epilepsia e quem não tem interesse nenhum, a história é fantástica. Retratada de uma forma que poucas vezes eu vi, com tanta riqueza de detalhes. Ok? Então eu agradeço mais uma vez e a gente se vê num próximo olhar.